O Vasco da Gama tem um novo treinador, Fernando Diniz. E a expectativa é que amanhã o técnico possa ser anunciado pela diretoria cruzmaltina. Após um período completamente ruim do Vasco da Gama, com 7 partidas sem vitória, Fernando Diniz, sim, se tornou a única salvação neste momento para o Vasco virar a chave. Vai ter trabalho no comando técnico do cruzmaltino. E para isso, o treinador vai mudar tudo no Vasco, desde a preparação física do elenco até os reforços que serão planejados para chegar na janela do meio do ano. Eu vou trazer tudo isso para você aqui neste Boa Noite Gigante, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Vamos trazer inclusive as palavras de Felipe Melo, ex-jogador de Fernando Diniz. Ambos trabalharam juntos no Fluminense e o Felipe Melo foi o capitão do Fluminense, do técnico Fernando Diniz, na conquista daquela Copa Conmebol Libertadores de 2023. Conhece muito o trabalho do treinador e deixou bem claro que o Fernando Diniz vai mudar muita coisa dentro do nosso cruzmaltino. Então, meu amigo, se prepara, porque você terá um Boa Noite Gigante cheio de muitas informações e novidades. Mas, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, ó, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde com muita informação. E o Boa Noite Gigante pela parte da noite, esse vídeo que você está assistindo agora, também para te deixar muito bem informado sobre o nosso cruzmaltino. Então conto com você, não sai desse vídeo sem se inscrever, deixar o seu like e fazer parte aqui da família canal do Gigante Vasco. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, já falando, é claro, sobre Fernando Diniz. De fato, o Vasco irá anunciar nessas próximas horas o treinador. Após 10 dias de negociação, uma demora inexplicável e injustificável, o Vasco da Gama fecha com o técnico campeão da Libertadores de 2023, com um elenco limitado, como o do Fluminense. Um técnico que chega com moral, com cacife, um técnico de seleção brasileira, um técnico de São Paulo, um técnico de Cruzeiro, um técnico de grandes clubes. Hoje o Vasco terá, com o Fernando Diniz na beirada de campo, um técnico de primeira prateleira do futebol brasileiro. Fernando Diniz, meu amigo, você gostando ou não, você querendo ou não, você sendo favorável ou não do estilo de Fernando Diniz de futebol, hoje era a melhor opção disponível no mercado. Não haveria outro nome melhor que Fernando Diniz neste momento para ser o novo comandante técnico do Vasco da Gama. Por conta do seu passado, por conta dos títulos que conquistou e por conta da moral que Fernando Diniz terá dentro do vestiário ao chegar no nosso cruzmaltino. Fernando Diniz é um técnico que pode mudar. Fernando Diniz é um técnico que tem moral para implementar novas coisas. E é isso que o Vasco precisa neste momento. O Fernando Diniz, meu amigo torcedor vascaíno, é um técnico que, se ver o Capasso treinando separado e ter interesse em tê-lo dentro do grupo principal, e isso é só um exemplo, ele vai chamar para treinar com o grupo principal. E com todo respeito, que se lasca a opinião do Pedrinho, do Felipe, querendo separá-lo do grupo. Se o Riquelme estiver treinando, e ele tá, de fato, treinando separado, e o Fernando Diniz quiser o Riquelme no grupo principal, ele vai colocar o Riquelme no grupo principal. É um profissional que tem moral. E é isso que o Vasco precisa. Com todo respeito ao técnico Fábio Carille, mas eu duvido que o Fábio Carille era um técnico e ele não tinha, ao meu ver, esse perfil de bater de frente com o Pedrinho, de Pedrinho falar não e ele querer o sim. Fábio Carille não era esse profissional, Fernando Diniz é. Se ele vê algo errado, ele vai colocar a boca no trombone, ele vai reclamar, ele vai expor, porque o Fernando Diniz é um cara certo, amigo vascaíno. E se tiver algo errado ao entorno dele, pode ter a certeza que ele vai reclamar e vai buscar sempre melhorar o ambiente. E é por isso que o Vasco tanto quis o Fernando Diniz, né? O Vasco fez uma oferta ontem
ainda um pouquinho antes da partida contra a equipe do Puerto Cabello e aguardava o último ok, né, do empresário Giuliano Bertolucci para agilizar o anúncio do treinador. O Vasco conseguiu uma redução da pedida inicial de Fernando Diniz. Inicialmente o profissional pediu R$2 milhões. Esse salário para Fernando Diniz e a sua comissão técnica que ele irá receber gira algo em torno de R$1 milhão, além de metas por desempenho previstas, tá? Vasco conseguiu aí de fato uma redução. E além disso, o que foi fundamental também para o desfecho foi um meio termo em relação à discussão da multa rescisória. Fernando Diniz queria, né, se garantir no comando técnico do Vasco até 2026, colocando uma multa rescisória alta. Por quê? Automaticamente, você colocando uma multa rescisória alta, o clube vai repensar sempre em demiti-lo, porque pagar um valor alto de multa é sempre muito complexo. Imagina, o Fernando Diniz coloca uma multa rescisória de R$10 milhões. Vai demitir o Fernando Diniz, amigo? Vai repensar 1 milhão de vezes antes de demitir o treinador, porque sabe que vai ter uma dívida de 10 milhões bater na porta. O Vasco, por exemplo, com o Fábio Carille, tinha uma multa rescisória de R$500 mil, porque sabia que a qualquer momento ele iria cair, não confiava no trabalho do treinador. Então o Vasco conseguiu chegar ao meio termo com o Fernando Diniz e abaixou aí o valor da multa rescisória pedida pelo técnico, algo que também foi fundamental para um desfecho. O Vasco encara desde ontem essa situação como muito bem encaminhada e nesse momento, nesse finalzinho de quinta-feira, o Vasco ele agiliza os trâmites burocráticos para anunciar o quanto antes, né, o técnico Fernando Diniz. A expectativa é que até amanhã, antes da partida contra a equipe do Vitória, Fernando Diniz já possa ter sido anunciado como novo técnico do nosso Cruz Maltino. Gosta do nome do Fernando Diniz, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Muitas mudanças, né, claro, irão acontecer. O Vasco da Gama terá, junto com o Fernando Diniz, a chegada de alguns profissionais. Além do Fernando Diniz, chegará com ele 3 profissionais, tá? Sendo Evandro Fornari, Ricardo Colbatini e também Wagner Bertelli. O Wagner Bertelli, esse que está aparecendo aí na imagem a vocês, é o preparador físico e auxiliar técnico do Fernando Diniz. É o braço direito do profissional, é o braço direito do treinador, é sempre fixo em seus trabalhos, acompanhou o Fernando Diniz na seleção brasileira, acompanhou o Fernando Diniz no Fluminense, no Cruzeiro, no São Paulo, no Vasco em 2021 e agora o acompanhará novamente dentro do nosso Cruz Maltino. Uma nova cara na preparação física, né, do nosso Vasco da Gama, e a gente espera, com todo o respeito do mundo ao profissional, mas que com a chegada de Wagner Bertelli, cada vez mais o Daniel Félix perca espaço a ponto de uma demissão acontecer. Porque, com todo respeito, hoje a preparação física do Vasco é uma vergonha, é ridícula, é horrível. O Vasco hoje, com relação à questão física, é um dos piores clubes do futebol brasileiro de todas as divisões, tá? O Vasco está muito abaixo fisicamente, não é um problema de hoje, é um problema já de bastante tempo. A última vez que a gente viu um Vasco da Gama bem fisicamente foi no final de 2023, ali com o Ramon Dias, com a chegada do preparador físico Diego Pereira. Depois dali, meu amigo vascaíno, esquece. O Vasco foi de mal a pior, principalmente depois da chegada do Daniel Félix como grande homem da preparação física do Vasco. E a gente espera que agora, com a chegada de Wagner Bertelli, né, o Daniel Félix perca espaço e que saia. O Vasco precisa de reformular essa pasta aí da preparação física o quanto antes, sem Daniel Félix nela. Além disso também de Wagner Bertelli, chegará Ricardo Colbatini, que começou a carreira no Internacional, foi auxiliar técnico de Abel Braga em alguns clubes, em 2025 foi treinador do Rio Branco do Espírito Santo. O Rio Branco até conseguia desempenhar bem, mas não ganhava, só empatava, livre no mercado, Fernando Diniz o chamou para trabalhar junto. E além dele, Evandro Fornari, começou a carreira no Atlético, desde então se tornou auxiliar técnico do treinador Thiago Nunes no Universidade Católica do Chile, e ainda segue por lá, mas ele sairá desse projeto para fechar com o nosso Cruz Maltino. Então, Fernando Diniz aí com 3 membros, né, na sua comissão, um preparador físico e 2 auxiliares técnicos. Um novo Vasco com caras novas e uma empolgação muito grande. A gente espera que haja uma mudança o quanto antes, né, desse ambiente Cruz Maltino. O Vasco precisa virar a chave, o Vasco precisa realmente, né, recomeçar, recalcular
essa rota. Para a partida de depois de amanhã, contra a equipe do Vitória, quem estará na beirada de campo ainda será o Felipe. Felipe que viajou com o elenco lá na semana passada, né, no sábado para Brasília, comandou a equipe contra o Palmeiras, comandou a equipe ontem contra o Puerto Cabello e comandará a equipe nesse próximo sábado contra o Vitória. Era o planejamento da atual diretoria a permanência do Felipe durante essa semana. Isso é, de fato, um fato, tá? Departamento de Futebol do Vasco planejou a permanência do Felipe para essa semana. Ponto. O que iria acontecer após a semana ficou nítido que o Departamento de Futebol não saberia o que iria ser feito. Se o Felipe fosse bem, a possibilidade de uma permanência é grande. Como não foi bem, automaticamente o desligamento aconteceu do profissional. Mas sábado ainda ele na beirada de campo e já no domingo, no CT Moacir Barbosa, Fernando Diniz já estará treinando esse grupo no domingo, na segunda-feira, porque terça já tem um grande desafio, né? Meu amigo torcedor vascaíno, contra a equipe do Lanús, lá na Argentina, um jogo tenso, um jogo complexo em La Fortaleza, como é conhecido, né, o estádio do clube argentino, uma missão difícil, impossível praticamente para o treinador que terá que pegar um Vasco em frangalhos, após a passagem horrível do técnico Fábio Carille e a passagem pior ainda do técnico Felipe. Agora fica a expectativa. O que será que o Diniz fará em tão pouco tempo? É a dúvida. E a gente traz aqui as palavras de quem trabalhou com o Diniz recentemente, que foi o Felipe Melo. Muitos não gostam dele, mas uma coisa é certa. O trabalho do Diniz, ele conhece como poucos. E eu trago aqui a vocês um pouquinho do que ele falou com relação a Fernando Diniz e a expectativa que o próprio Felipe Melo tem do que o Diniz vai desenvolver no Vasco da Gama. Se liga só. Ontem foi realmente um vexame absoluto que o Vasco fez, né? Para o seu torcedor, que os atletas fizeram. Gostei muito da entrevista, depois a gente vai ver do Verratti, quando terminou o jogo, colocando a cara dele como capitão e líder. Ele ainda falou assim, olha, eu queria falar muito mais coisa aqui, mas o que eu estou falando aqui, eu já falei no vestiário. Eu estou externando algo aqui que eu já falei no vestiário. Então, assim, essa derrota realmente fez com que o presidente do Vasco, no caso o Pedrinho, falou, vamos agilizar, porque se tem algum problema de dinheiro agora, temos que trazer o que nós temos de melhor. Não pode deixar de competir, já não pode deixar de competir, agora entrar dentro de campo. Acho que o resumo do jogo é o gol de um atleta de 1,59 m, à frente do lateral esquerdo do Vasco, do Piton, e o Piton sem fazer absolutamente nada. Isso mostra a falta de vontade do atleta dentro de campo. Porque se o atleta ele tá focado, como o Lucas Evangelista, você vê, faz a leitura corporal, fala assim, o cara tá focado. Quando você faz a leitura corporal do atleta do Palmeiras dentro de campo, o cara tá assim, a gente vai ganhar a qualquer momento. Quando você faz a leitura corporal do atleta do Vasco, parece que o cara não tá nem em campo, não tô competindo, não tô jogando. Né? É passivo. Então, assim. Olha isso, gente. Os caras conseguem chegar. É complicado, assim. O que aconteceu com o Vasco ontem, mas a gente vai falar muito sobre isso, assim, vai muito além do campo. Vai muito além do campo, sabe? Assim, quando eu vejo a entrevista do Felipe, após um jogo, falando de um ativo do clube, que é o Capasso, sabe, assim, eu acho uma entrevista equivocada da parte do hoje treinador do Vasco, porque o Capasso é um cara que é ativo do clube, que tem amigos dentro do clube, existem outros caras estrangeiros que com certeza gostam do lado dele lá dentro. Como que será que isso entrou dentro do vestiário? Né? Fazendo agora a leitura do atleta. Poxa, mas o treinador vai falar de um cara que é nosso companheiro, mal assim, mas pra que externar isso? Aí essa briga que está tendo hoje de um dos maiores ídolos da história do clube, do Edmundo, com o próprio presidente, o Pedrinho, sabe? Então, assim, tudo isso influencia para um vestiário em chamas. Essa é a mais pura verdade. Já não anda bem das pernas, já tem tanto tempo sem conquistar um grande título, já tem tanto tempo, poxa, sem fazer uma temporada na qual você fala, nossa, uma temporada digna de elogio. E com tudo isso, ainda tem todas essas brigas, ainda esses problemas para dentro do vestiário, então é muito complicado. A gente pode ter certeza que o próximo jogo do Vasco com o Diniz, se realmente acontecer, e vai acontecer, pelo que eu penso, o Diniz vai mudar totalmente o ambiente do Vasco. Ele vai fazer esses atletas... Vitória sábado. Vitória sábado. Porque se nós pensarmos... Fora de casa, no Barradão. Se nós pensarmos... Eu tenho alguns amigos vascaínos, nós estávamos conversando, e eu falei, cara, o time do Vasco não é... Meu modo de pensar... Se você pegar jogador por jogador, o time não é esse desastre todo, não. Pelo amor de Deus, não é essa vergonha. Não é essa vergonha. Tem bons jogadores. Não é o 8º colocado que o Pedrinho falou. Exatamente, mas também não vai brigar para não cair. Vai fazer um campeonato digno, sabe? Então, assim, eu acho que a chegada do Diniz vai dar esperança. Vai dar esperança porque o que o Diniz faz de melhor é cuidar do ser humano, cuidar do profissional e fazer o cara realmente só jogar futebol
E, sobretudo, jamais ele vai deixar que aconteça o que aconteceu nesse jogo de ontem, a falta de postura do Vasco para jogar contra um time como o Porto Cabedelo, com todo respeito, né? Mas tomar 4 gols dele sem competir, sem nada. Então, eu jamais vou deixar de criticar a falta de algum atleta, né, ou de um time de compromisso com o seu próprio time, sabe? Assim, porque isso é feio. Essa impressão que passa para o externo é feio demais. O torcedor do Vasco, eu não sou torcedor do Vasco e eu fiquei ontem indignado quando estava assistindo. Eu estava no carro assistindo, voltando de um lugar com a minha esposa, e eu estava assistindo um jogo no carro e eu estava indignado com a falta de compromisso. E meu amigo vascaíno mandando mensagem, cara, tá vendo isso, tá vendo? Eu falei, cara, é impressionante o que está acontecendo. E eu sei que eles estão sentindo isso aí, mas de fato tem que mudar para ontem, porque, assim, já não dá nem para dizer, assim, o Vasco, eu cresci vendo o Vasco gigante. Hoje, será que o Vasco continua sendo esse gigante ou já é um gigante adormecido? É uma pergunta que eu faço. Gera um bom debate. Porque tem história de gigante. Tem torcida gigantesca. A torcida do Vasco é o que segura hoje a instituição. É a torcida do Vasco. Que não importa se está na segunda divisão, se está brigando para não cair, em São Januário ou no Maracanã, vai colocar 70 mil pessoas, 40 mil pessoas, não importa onde estiver, vai estar sempre junto com o Vasco. O que faz o Vasco gigante continua lá e não vai sair nunca. Exatamente. Né? O problema é, às vezes, quem passa por lá e não honra essa camisa do jeito que tem que honrar. Agora, eu vou te falar, com a chegada do Diniz, e assim, eu dou minha cara a tapa de que o próximo jogo do Vasco, pelo menos a atitude, você vai ver dos atletas dentro de campo. Não importa se vai ter um dia de treino, 2 dias de treino, 3 horas de trabalho. Meu amigo torcedor vascaíno, deixe aí a sua opinião nos comentários com relação ao que você, amigo torcedor vascaíno, acha, né? Com relação à chegada de Fernando Diniz. Tá animado? Tá ansioso? Você sinceramente acha que vai dar certo o Fernando Diniz no Vasco da Gama? Um contratinho aí até o final de 2026? Coloque aí a sua opinião aqui embaixo. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira. Já amanhã às 7 horas estou aqui de volta com a Acorda Vascão, trazendo ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.